Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres, diga glória a Deus. Deus seja louvado. Chegamos até essa casa essa de oração. Talvez essa seja a noite que Deus marcou para mudar a tua história. São cultos como esse que Deus gosta, culto de homens valentes, culto de homens que entendem o nível do propósito, que não se deixa abater independente da circunstância. Se nós estamos aqui hoje, verdadeiramente é porque a misericórdia dele nos alcançou. E a Bíblia fala que a misericórdia dele são a causa de nós não sermos consumidos. E graças a Deus por isso, porque a misericórdia dele tem nos alcançado. E se nós chegamos até aqui, é devido à sua bondade, Feliz pelo convite, Deus possa abençoar o pastor Binho poderosamente. Gratidão pelo convite, tá bom? Gratidão pelas portas abertas. Todos os homens dessa igreja, Deus em Cristo abençoe. Gabriel, meu amigo, Deus abençoe, tá bom? Samuelzinho, bom revê-lo, tá bom? Deus te abençoe, Léo. A todos, eu tenho uma palavra, em breve, falar igual Samuelzinho, não quero enfadar os irmãos, mas como diz um amigo, é só uma profecia. Gênesis 18, por gentileza, seu capítulo de número 1, o tema é sobre posicionamento. Eu queria bem rapidamente me embasar em cima disso. Gênesis, capítulo de número 18. Glórias a Deus. Aleluia. Gênesis, seu capítulo é o de número 18. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 18. Somente o verso de número 1. Gênesis, capítulo 18. Somente o verso de número 1. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga eu estou na prova. Alguém na prova aí? Não, né? E apareceu-lhe a ele nos carvalhais de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E apareceu-lhe o Senhor a ele nos carvalhais de Manre, e ele estava sentado à porta da tenda no calor do dia. Você pode dizer um amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, texto muito conhecido. Eu imagino que todos nós que está aqui já ouviu falar acerca da história do patriarca Abraão, pastor Binho. Eu creio que quase 99% deste coro de pessoas que está aqui, ainda que nós estejamos em pouca quantidade, mas eu creio que quase todos, ou se não dizer todos, já ouviu falar acerca da história do mesmo. Embora nós estamos fadados a dentro de um momento de oração,
a orar a Deus dizendo: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O capítulo de número 18 do livro do Gênesis, que porventura significa princípio, início, começo ou origem, a narrar um tempo em que Abraão está na porta da tenda. O texto diz que o Senhor irá aparecer ao patriarca em cima dos carvalhais de Mamre. Abraão está na porta da tenda, não está dentro, mas está fora. E a Bíblia nos faz questão de dizer e narrar que ele está na porta, porém no calor do dia. Sabemos nós que o Oriente Médio, ele é diferente do nosso país em termos de clima. Lá o calor é muito mais aguçado do que aqui no Brasil. Então, se aqui em dias de verão a sensação térmica chega a quase 60, no Oriente a gente dobra. Num dia de 60 graus está batendo quase 70. Só que o texto diz, pastor, que o Senhor apareceu a ele nos carvalhais de Mamre. Mamre, para quem não sabe, era cultivador. Ele vai plantar esses carvalhos em cima de cereais. Então o ambiente que Abraão coloca a sua tenda não é qualquer lugar. Mamre, para quem não sabe, significa resistência. O carvalho que ele está plantando também faz parte do mesmo adjeto, tendo em vista que o carvalho é símbolo da resistência, porém ele está propício a vivenciar a tempestade. Por qual motivo? Porque o carvalho é diferente. O carvalho é uma árvore que, quanto maior o nível do vento e da tempestade, mais forte, mais robusto ele fica. Então Abraão não está plantando, ou melhor dizendo, Abraão não está construindo a sua tenda em qualquer lugar. Abraão está construindo no âmbito da resistência. E observe que no âmbito da resistência de Abraão, não é demônio quem desce. Glória a Deus. No âmbito da resistência de Abraão, não é Satanás quem visita. No âmbito da resistência, o capítulo de número 18 diz que o Senhor apareceu-lhe a Abraão enquanto ele estava na porta da tenda. A pergunta que não quer calar, no meado desta introdução, é o que é que tem dentro da tenda para Abraão não sair de perto dela. O que é que está fazendo Abraão ficar posicionado debaixo de um calor de quase 70 graus na cabeça? O que está fazendo Abraão manter o seu posicionamento mediante um calor terrível durante o dia? E Samuelzinho, isso aqui me confronta, porque quem está dentro da tenda é Sara. E você sabe que Sara é estéril. Sara é alguém que não gera. Então existe um propósito para o posicionamento de Abraão. Eric, qual é o propósito do posicionamento de Abraão? Se vale um glória, você reage comigo. É simples. Abraão está dando um grito para Deus: eu não saio da porta da tenda enquanto o Senhor não visitar quem está dentro dela. Pegou aí? Vou de novo. Abraão está dando um recado: eu sei que o calor do dia é forte, o sol está batendo na cabeça, o pau está quebrando e o diabo está tentando me paralisar. Mas se vale uma palavra, enquanto eu estiver posicionado, o diabo não vai tocar em quem eu deixei guardado dentro. O pastor pegou. Eu senti Deus aqui, eu vou de novo. Abraão está dizendo: enquanto eu estiver posicionado, está para nascer vento que derrube a minha casa. Glória.
Joré, minha faia. Enquanto eu estiver posicionado, tá para nascer sol que derrube a minha família. É por isso que nós entramos aqui nesta noite e o diabo está tentando se perguntar como é que a gente entrou aqui debaixo de uma guerra terrível, aonde a porta se fechou, aonde o dinheiro acabou, e ele está se perguntando como é que tem força para dar glória a Deus numa sexta-feira dessa, dia 30 de maio de 2025, final de mês, conta zerada. Como é que tem força para adorar? É porque enquanto eu estiver dentro do meu lugar de resistência, se alguém pudesse adorar, eu vim liberar para quem acredita nessa palavra. E qual é a palavra, Eric? Enquanto a gente estiver no nosso lugar de resistência, o diabo não toca na nossa casa, o diabo não toca na minha família. Alguém para adorar a Deus nesta noite, eu vim pregar para alguém que enquanto está resistindo do lado de fora, Jeová está guardando a tua casa do lado de dentro. Eu vou de novo, enquanto você está resistindo do lado de fora, Ele está guardando quem você deixou do lado de dentro. É por isso que eu estou pregando para alguém hoje que está apanhando, mas a casa está de pé, está apanhando, mas a família está de pé, está apanhando, mas o marido. É isso que o diabo está tentando entender. Não consegue. E o que ele não consegue, Eric? Como é que você está debaixo de pancada? Urias, e você ainda continua tendo força para se manter de pé. Como é que você está apanhando, mas ainda tem força para dar glória a Deus? O texto diz que ele está na porta da tenda. Ele está na porta da tenda e no calor do dia, Léo, ele está dizendo: o calor que bate na minha cabeça não é maior do que a mão que me sustenta. O calor que bate na minha cabeça não é maior do que a mão que me visita. Pregador, não entendi. Vamos entrar. Por mais que a gente entenda a história de Abraão, você conhece, você sabe que a história do mesmo não começa no capítulo 18. Eric, onde começa a história de Abraão? Você lembra de Gênesis 15, verso de número 5 e verso de número 7. O verso 5 vai narrar dizendo que Deus conduziu Abraão para fora da tenda e mostrou para ele as estrelas do céu e falou para ele: Abraão, quantas estrelas do céu? Se é que as pode contar, talvez você não consiga, mas assim será a tua descendência. Existem duas coisas que Deus está fazendo com Abraão, mostrando para ele dois ambientes. Quantos ambientes? Quantos ambientes? O ambiente da terra e o ambiente do céu. A saber que o ambiente da terra é o ambiente da condução, aonde Deus conduz ele para mostrar: Abraão, você percebeu que até aqui a terra te conduziu, mas nada aconteceu. Você percebeu que até aqui você caminhou e nada mudou. Mas deixa eu te ensinar o segredo. Qual? Deixa eu conduzir tua vida. Porque aquilo que a terra não pode fazer, olha o que o céu está preparando para você. Parece que Deus está pegando Abraão pelo colarinho, dizendo assim: a partir de hoje quem comanda a tua história sou eu. Por qual motivo? Você caminhou e nada mudou. Andou e nada aconteceu. Mas deixa eu começar a conduzir, para ver se a tua história não muda, para ver se teu caminho não volta a andar. Deus está pegando Abraão e dizendo: conta as estrelas. Eu quero te mostrar algo. O que a mão do teu vizinho não pôde fazer, olha o que eu posso fazer. O que os acessos da terra não pôde fazer por você, olha o que eu faço por você. Porque parece que Deus está mostrando para ele: eu preciso arrancar algumas dependências da tua vida. Porque enquanto você estiver amarrado a alguns relacionamentos terrenos, é impossível realizar algumas coisas para mudar a tua história. Parece que Deus está fazendo questão de conduzir ele para mostrar para ele: olha daqui para trás o que foi a tua vida, mas olha daqui para frente o que o céu está preparando. Pega na mão de alguém, se você pode, é a primeira vez que eu te peço.
E diga para quem está do teu lado: aquilo que a mão do homem não pôde fazer, o que o céu está preparando é muito maior do que aquilo que você imaginava. Eu vou falar de novo. O que o céu está preparando é muito maior do que aquilo que você imaginava. Eu vim liberar para quem tem mão para levantar isso e boca para liberar. Glória a Deus. A terra falha, mas Deus não falha. O homem falha, mas Deus não falha. O homem não cumpre, mas Deus cumpre. A terra desfaz, mas não cumpre. Mas Deus diz: eu cumpro além daquilo que eu te prometi. Eu vim liberar uma palavra para quem acredita. 2025 não vai ser o ano da tua derrota. Ainda tem 6 meses para Deus mudar a tua história. Ele está dizendo para você: de maio para trás algumas coisas deram errado, mas a partir de hoje eu conduzo a tua vida, eu conduzo a tua história, eu conduzo o teu... Tem alguém para adorar a Deus aqui, gente? Ele está gritando para alguém: a partir de hoje não é a terra mas que comanda, é só eu quem comanda a tua vida. Alguém para adorar a Ele? 10 segundos de glória a Deus, se você pode. Eric, então você está dizendo que a história do patriarca começa aqui? Não. Olha o versículo 7 do capítulo 15. Ele vai gritar para Abraão e vai fazer questão, pastor Bim, de dizer para ele: Abraão, eu sou o Deus que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Por que Deus tira da terra de Ur dos Caldeus? Simples. Porque para ele vivenciar o céu, Deus precisa quebrar as estruturas da terra. Repito mais uma vez: para ele vivenciar o que Deus prometeu em cima, Deus precisa quebrar algumas coisas embaixo. Então não tem como viver promessa de cima, se não quebrar alguns relacionamentos da terra. Então Deus grita para ele, faz questão de falar para ele: tu só está enxergando o que o céu está te mostrando por conta daquilo que você decidiu largar para trás. Você está aí? Porque se você não largasse algumas coisas para trás, impossível você vivenciar aquilo que você está enxergando em cima. Então há uma alternação de visão aqui. E qual é a alternação de visão que Deus está dando para ele? Abraão, eu tive que romper algumas estruturas, quebrar algumas amizades, tirar alguns amigos, fechar algumas portas. Por qual motivo? Porque quando Deus chama Abraão, gente, está dentro de uma terra chamada como Ur dos Caldeus. Por isso que ele grita: eu sou Deus que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra para herdar, a saber, Canaã. No capítulo 11 começa a história de Abraão, e no capítulo 11 a história narra dizendo o quê? Que Abraão é filho de um homem chamado Terá. Terá é confeccionador de ídolos, tem um filho chamado Naó e o outro chamado Arã. Dentro desse parâmetro, observe que a história nos conta que esse homem é um confeccionador de ídolo, habita na região da Mesopotâmia antiga, berço da civilização passada, conhecida como a Era de Ouro. Se esta nação, aonde Abraão está inserido geograficamente, é um território idólatra, Deus em Gênesis capítulo de número 12 aparece para ele, faz 7 promessas, mas antes de fazer 7 promessas, oferece 4 condições. Quantas condições? Quantas condições? Deus dá 7 promessas, mas oferece 4 condições. Você conhece algumas dessas promessas? Qual Deus diz para ele? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Só que tem um detalhe: qual? Antes de você vivenciar a terra, eu preciso te fazer sair de alguns ambientes. Vou de novo, tá? Antes de você vivenciar a geografia da chamada, eu vou quebrar algumas estruturas da tua vida. E Eric, como é que Deus vai fazer isso? Deus vai olhar para Abraão em Gênesis capítulo 12 e vai dar uma ordem: sai da tua terra. Qual é a segunda? Tua parentela. Terceira, casa do teu pai. E a quarta, vai para uma terra que eu lhe mostrar. Você conhece a história. São 4 ordens que nós denominamos no português como ordem imperativa. E o que é ordem imperativa? A ordem imperativa é quando uma ordem é dada e não pode ser revogada. Logo, esta ordem precisa ser cumprida. Se precisa ser cumprida, são 4 ordens que Deus dá para Abraão, mas Abraão não caminha. Se não caminha, Deus precisa dar um jeito de fazer Abraão caminhar. Eric, como Deus vai fazer Abraão caminhar? Eu te falei que ele reside numa região conhecida como Ur dos Caldeus. E quem é Ur dos Caldeus? Segundo um historiador conhecido como Charles Swindoll, ele diz na página 11 do seu livro, eu já cheguei a falar sobre isso daqui, que ele habita numa região aonde o povo daquela região
adora um panteão mítico. E o que é um panteão mítico? É um templo dedicado a um conjunto de deuses. Se já não bastasse um, toda a família de Abraão, não só Abraão, toda a sua parentela, adoravam a diversos deuses. Por que adoravam diversos deuses? É um âmbito cultural. Se é um âmbito cultural, note que eles estão inseridos dentro de um ambiente geográfico, aonde a cultura do ambiente está atraindo Abraão para dentro daquela terra. Logo pensa comigo, dentro do campo da antropologia. O que é antropologia? É a ciência que estuda a cultura em diversas regiões. Se a cultura é o ambiente que atrai, e Deus percebe que Abraão está sendo atraído por aquela cultura, Deus está olhando para a terra e está dizendo assim: Abraão, para eu não te perder, sabendo que o nível do propósito é muito maior, eu vou precisar fazer um trato com você. Por quê? Porque o meu problema não é com você, mas com o lugar que você está inserido. Eu vou repetir mais uma vez: o meu problema não é contigo, mas com a geografia que você está. Parece que eu estou olhando para um Abraão e está lá na barraca do seu Zé toda semana. É 51 no dia, é cachaça no outro, é vinho num dia, é cerveja no outro. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, por amor à tua vida, eu vou ter que fechar a barraca do seu Zé, porque por aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, nem que eu tenha que quebrar tudo na tua vida, eu quebro, fecho porta, tiro amigo. Pegou, né? Mas eu não perco aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Alguém pegou aqui no meio também. Você está dizendo para mim que por amor à chamada, aquilo que Deus tem para fazer na vida de alguém, ele rompe estrutura, mas não perde? É lógico, porque nem que ele tenha que te trazer quebrado, sem dinheiro, na porta fechada, sem amigos, ele quebra tudo, mas não te perde. Ele fecha tudo, mas não perde a chamada. É por isso que tem gente que está aqui, meu amigo, que Deus teve que quebrar tudo, tirar dinheiro, fechar a porta, arrancar tudo da vida para trazer. E qual é a pergunta do diabo? Como é que você tem força para estar dentro de igreja? É porque Deus teve que me ensinar que para me trazer, Ele teve que me quebrar. Então mesmo quebrado, eu nunca mais saí da posição. Eu estou quebrado, mas estou na presença. Sem dinheiro, mas estou na presença. Porta fechada, mas estou na presença. Eu estou vendo que você ainda não está satisfeito, eu vou melhorar. É por isso que em Isaías capítulo 6, eu já volto para o texto. Isaías vai dar um grito dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O que tu viu, Isaías? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só isso? Não, eu vi serafins que voavam por cima do trono, e enquanto voavam entoavam um cântico dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas o Eric, dentro de uma visão teológica, a exegese nos ensina, ela nos mostra que devemos extrair aquilo que o texto está querendo nos dizer. E o texto diz que no ano da morte de alguém, significa dizer que é no ano da adversidade, no ano da dificuldade, no ano em que alguém está vivenciando o tempo de luto. Como é que o céu está aberto? É porque o céu nunca precisou trabalhar com a probabilidade do homem. Então você está dizendo para mim que enquanto a terra está quebrando, o dinheiro está acabando, amigos estão indo embora, portas estão sendo fechadas, o céu está decidindo se abrir. É lógico, Deus está gritando para Isaías e dizendo: Isaías, no tempo da tua maior dificuldade, no tempo da tua maior escassez, no tempo em que tudo começar a dar errado, se você decidir ficar posicionado, eu abro o céu para te mostrar quem eu sou. Ai, Jesus, eu senti Deus aqui, eu vou de novo. Parece que Deus está olhando para Isaías e dizendo para ele: Isaías, no tempo da tua maior dificuldade, alguém vai olhar e vai dizer: como é que tem força para estar de pé durante a porta fechada? É porque foi no pior ano da minha vida, da minha trajetória, que eu percebi que enquanto tudo estava quebrado na terra, o céu decidiu se abrir para mostrar quem Ele é. É por essas e outras que eu estou pregando para alguém aqui, gente, que está com tudo quebrado, mas ainda está de pé, porque eu nunca dependi de porta da terra para ser alguma coisa. Enquanto o céu estiver aberto para minha vida, eu não perco, eu ganho, porque enquanto o trono da terra se quebrou, Ele estava dizendo: o que importa é o céu permanecer aberto para minha vida. É por essas e outras que eu estou quebrado embaixo, mas com o céu aberto do lado de cima. Alguém para adorar o nome dEle, pelo amor de Deus. No ano
em que morreu o rei U? O rei U? Você está aí, irmão? Dá uma glória. Ele está dizendo no ano da morte. Isso aqui me confrontou. Porque ele está dizendo, foi no ano que eu ganhei a chave da casa própria. Ele não está dizendo no ano que eu ganhei a chave do meu carro. Ele está dizendo no ano do meu pior cenário. No ano que eu perdi tudo. Que eu achei que ia ter gente para me abraçar na terra. Que eu achei que amigos iam me mandar mensagem. Que eu achei que alguém ia me dar um abraço. Eu percebi, Eric. Percebeu o que, Isaías? E quando tudo se quebrou na terra, o céu decidiu se abrir para mim. Oh, Minácia. Alepria canto de ominal. Uribicanda ominarrasépia. Eu estou pregando para alguém que está vivenciando o tempo da perca. Eu estou pregando para alguém que perdeu tudo. Eu estou pregando para alguém que está no tempo da escassez, que perdeu um amigo, mas não perdeu o céu, que perdeu porta, mas não perdeu o alto, que perdeu acessos, mas não perdeu. Deus está dizendo, tem coisas que você perdeu embaixo só para eu te mostrar quem é que sustenta a tua vida do lado de cima. Eu não sei se tem alguém para reagir, eu já encerro, gente, mas eu estou pregando para alguém que o vento era para ter te matado, mas não te matou. Essa luta era para ter te parado, mas não te parou. Essa guerra era para ter feito você desistir. E a palavra é, eu não desisti. E por que eu não desisti? Enquanto tiver um céu para me sustentar, gente, tá para nascer vento, tá para nascer guerra, tá para nascer alguém para dar um glória a Deus e adorar. Aí Isaías vai dizer, eu vi. E o que, Isaías? Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. É isso? Não, os serafins cantavam. E o que acontecia enquanto cantavam? Porque o cântico tem um poder. O texto diz que enquanto cantavam, os umbrais do templo começavam a se movimentar. Enquanto eles cantavam, os umbrais do templo se movimentavam. As cortinas balançavam de um lado para o outro. Mas você não disse que estava tudo quebrado. Mas Deus está ensinando para ele, se tu decidir cantar para mim, o movimento que eu faço na tua vida não começa de baixo para cima, mas de cima para baixo. Eu vou de novo. Se tu decidir cantar para mim hoje, o que está parado na tua vida eu faço se mover. Eu não sei quem acredita nessa palavra, gente, mas ele está dizendo, enquanto tiver alguém para cantar no meio dessa guerra, enquanto tiver alguém para cantar no meio desse deserto, eu estou para fazer um movimento na tua vida. Tem alguém para acreditar nessa palavra? O texto diz, gente, que enquanto eles cantavam, nem os umbrais do templo conseguiam ficar parados, as cortinas se movimentavam. Era Deus dizendo para Isaías, se tu cantar hoje, eu movimento em cima, mas termino com glória embaixo. O texto diz que toda a terra estava cheia da glória. Então o cântico que eu levanto para ele, começa em cima, mas termina embaixo. Movimenta em cima, mas se estende para baixo. Eu libero para quem acredita. Eu não sei o que estava parado na tua vida, mas se você decidir voltar a cantar hoje, Deus está dizendo, eu faço movimento, eu faço movimento, eu faço movimento, eu faço movimento. Alguém para entender esse ré? Eu fecho o texto. Eric, você diz que Deus dá 4 ordens para Abraão, Só que Deus dá 4 ordens, mas Abraão não caminha. Pastor, eu entendo Abraão. Porque Abraão é alguém que entendeu o nível da resistência, mas também precisa entender o nível do movimento. Vou repetir de novo. Abraão é alguém que entendeu a resistência, mas precisa entender o movimento. E não é que Deus não esteja mostrando para Abraão que confia no propósito que tem na vida dele. Pelo contrário, Deus confia no propósito.
É Abraão que precisa confiar naquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Eita, Jeová. Então Deus dá uma ordem: Abraão, sai da tua terra. Só que dependendo da versão é tenda. Repete comigo, tenda. Eric, o que é tenda? Tenda era uma corda, gente, que você pegava, esticava até uma lona. Essa corda era costurada com pele de couro de cabra. Então a lona, que representa a tenda, dá uma conotação de segurança, porque tenda fala sobre casa, e casa é âmbito de segurança. Então ele está pegando a corda e está esticando, e está montando a sua tenda. Para a tenda ficar de pé, você tinha que pegar uma estaca e colocar essa estaca para debaixo da terra. Quanto mais profundo você jogava a estaca, alguém olhava a tenda do lado de fora e se perguntava: qual é o motivo? Deus está vendo o vento balançar, mas não derruba essa tenda. Deus está vendo a tempestade assolando essa tenda, mas ela continua de pé. Se Abraão tivesse que responder, diria: o que sustenta a tenda não é a lona que vocês estão vendo fora, mas sim o nível de profundidade de quem está recebendo a pancada do lado de dentro. Você pegou aí? Eric, o que Abraão está querendo nos ensinar? Simples. Quanto maior o nível de profundidade do lado de dentro, e se vale um glória, você explode, irmão, mais eu sustento quem você largou do lado de fora. Pegou não, né? Tá bom. Parece que Deus está olhando para Abraão e está dizendo assim: Abraão, o diabo queria matar esse moço, mas não conseguiu. O diabo queria matar essa moça, mas não conseguiu. Queria parar essa igreja, mas não conseguiu. Queria paralisar teu casamento, mas não conseguiu. Tentou tocar nessa menina rebelde, mas não conseguiu. Tentou tocar nesse moço rebelde, mas não conseguiu. Não conseguiu porque enquanto tiver alguém carregando o nível de profundidade do lado de dentro, tá para nascer obra de bruxaria, tá para nascer vento. Pegou, né? Tá para nascer guerra, tá para nascer tempestade, que derrube quem está sendo sustentado pelo nível de profundidade que você carrega do lado de dentro. Eu vou liberar para quem recebe. É por isso que esse vento está passando e a tua casa permaneceu de pé. É por isso que essa tempestade passou e esse jovem continua de pé, porque enquanto tiver alguém resistindo do lado de dentro, esse vento não mata quem você deixou do lado de fora. Eu vim dizer para alguém nesta noite, a palavra é: enquanto você estiver resistindo do lado de dentro, o vento não mata, o diabo não mata, a tempestade não mata. Eu vim liberar uma palavra para quem acredita nessa noite, gente. Enquanto tiver alguém apanhando, mas resistindo, o diabo não mata esse menino, o diabo não mata essa menina, o vento não para a tua casa, o vento não para a tua família. Alguém para adorar a Deus aqui, gente, pelo amor de Deus. O negócio tem vaidade com o culto vazio, não. Assim como eu prego para pregar aqui também, gente. Escute. Só que Deus dá ordem para Abraão, e Abraão não caminha, pastor Bill. Porque tem hora que a gente é igual a Abraão. Deus fala, mas a gente não anda. Deus está dizendo: Abraão, chegou o tempo de desamarrar a tenda. Isso aqui não é mais trata. Eu entendo que você é um camarada bom. Por quê? Você tem nível de profundidade. Tua casa só está de pé porque você sustenta ela. Aleluia! Mas deixa eu te falar uma coisa, Abraão. Diga para mim. Se não comporta, não dá para ficar forçando. Porque se você forçar algumas fechaduras, você acaba estragando a porta. Então não dá para forçar ambiente que não cabe propósito. Vou de novo, tá? Não dá para ficar forçando geografia que não cabe propósito. Deus está gritando para Abraão e está dizendo assim: teu tempo acabou. A geografia já não comporta. Então, se não comporta, para de ficar forçando ambiente. Já não comporta o propósito que Deus tem para a tua vida. Parece que Deus está gritando para Abraão e para alguns aqui nessa noite, dizendo assim: você fica forçando amizade, você fica forçando território que não comporta aquilo que eu tenho. Então, se vale um glória, mas você não fica triste comigo, para de ficar forçando, mandando mensagem,
para quem não valorize o propósito de Deus na tua vida, para quem não valoriza o propósito de Deus na tua casa. Deus está olhando para Abraão e está dizendo assim: Abraão, só para você entender que eu sou, se eu tiver que arrancar algumas pessoas, eu vou arrancar. Mas parado, você não vai ficar em ambiente que não comporta o nível do meu propósito. E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando sobre ambiente congregacional, tá? Fechei o parênteses. Não estou falando sobre igreja. Estou falando para mim e para você que sirva de visitar alguns lugares, relacionar com pessoas, que Deus já mandou você quebrar essa aliança, mas você ainda mantém a aliança com ela. Você está aí, irmão? Deus já mandou você quebrar alguns relacionamentos, mas você não quebra. Deus já mandou tirar algumas pessoas da tua vida, mas você não tira. E qual é o problema? Está sofrendo dentro de território que não comporta propósito. E Deus está dizendo: vou precisar dar um jeito de te arrancar daí. Eric, Deus vai fazer o quê? Eu estou finalizando agora. Deus vai ter que fazer um jeito de Abraão andar, gente. Porque Abraão paralisou dentro da terra. E Abraão paralisando dentro da terra, Deus está dizendo para ele: Abraão, não dá. Eu já te dei tempo para você caminhar, mas tu não caminha. Vai apertar só um pouco, tá, gente? Eu já te dei um tempo para você andar, mas você não anda. Já te dei um tempo para você pregar, mas você não prega. Já te dei tempo para você cantar, mas você não canta mais. Eu preciso dar um jeito de te trazer de volta. Porque distante não dá para você ficar, Abraão. Você está aí, irmão? Não dá para tu ficar longe. Aí a história nos conta que Deus precisa trazer Abraão para perto. Porque Abraão decidiu permanecer onde Deus não queria. Deus vai tocar dentro da casa de Abraão, gente. E Eric, por que Deus vai decidir tocar dentro da casa de Abraão? Porque se Abraão não caminha para onde Deus quer, Deus fere o ambiente, mas não perde o propósito. Vou falar de novo. Parece que Deus está falando com ele: sai, mas ele não sai. Caminha, mas ele não caminha. Anda, mas ele não anda. Deus está dizendo: para fazer você andar, vou ter que fazer de um jeito diferente. Parece que eu vejo, meu amigo, Deus pegando um capacete branco na cabeça e dizendo: Abraão, a partir de hoje eu estou fazendo obra na tua vida. Você sabe que obra, para realizar, antes de você evidenciar para cima, você precisa quebrar algumas coisas primeiro para baixo. Parece que Deus está gritando para Abraão e está dizendo assim: eu vou ter que te quebrar. Porque já que você só funciona quebrado, eu te quebro, mas parado a obra não fica. Você está aí ainda? Eu te quebro, mas parado você não vai ficar. E Eric, como é que Deus vai fazer Abraão caminhar? Vai ser tocando dentro da casa dele, Gabriel. Porque quando Deus toca dentro da casa, o luto chega. Samuelzinho, estou fechando agora. Quando o luto chega, Deus vai permitir que Arã venha descer a sepultura. Terá não suporta a dor do luto, e Terá coloca a tenda nas costas, por não suportar ficar no ambiente. E Terá diz assim: a partir de hoje não tem como mais ficar aqui. Porque o que parece é que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, se tu não caminha, eu dou um jeito da tua família andar para ver se você volta a caminhar. Eu dou um motivo para a tua casa andar para ver se tu anda. É por isso que a doença chegou. Porque se a doença não vem, você não caminhava. Ainda não? É por isso que o luto veio. Porque o luto teve que te ensinar a ter sentimento de novo. É por isso que esse menino foi parar no hospital. Porque só depois que parou no hospital, você voltou para o altar de Deus novamente. É por isso que Deus teve que arrumar um motivo para você caminhar. Porque se Deus não te desse motivo, você não caminhava. Pregador, onde você quer chegar? Se vale um glória, você reage, a gente encerra. Parece que Deus está dizendo: Abraão, por amor ao que eu tenho para fazer na tua vida, eu te firo, fecho porta, arranco amigos, mas não te perco. Alguém pegou do lado esquerdo, eu venho para o direito. Por amor ao que eu tenho para fazer na tua vida, para te trazer de volta para o propósito, para te trazer de volta para o altar. Nem que eu tenha que te quebrar todinho, nem que eu tenha que te quebrar todinha, eu te quebro, mas eu não te perco. Eu não sei se alguém tem mão para levantar isso e boca para liberar glória a Deus, gente. Mas parece que Deus está dizendo: Abraão, eu percebi que para você chegar aonde eu quero, lá vai, é só de um jeito.
qual você é igual parafuso, Abraão. Como assim? Ah, se você pudesse entender, Abraão, você é igual parafuso, porque tu só funciona apertado. Se não te apertar, você não anda. Se não apertar, você não caminha. É por isso, Abraão, que eu prefiro ver você apertado, mas na minha presença, apertado, mas no meu altar, do que frouxo na mão do dia. Eu vou de novo. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: eu te aperto, mas eu não te perco. Eu fecho porta, mas não te perco. Arranco amigos, mas não te perco. Tiro uma galera do teu ciclo de amizade, mas eu não te perco. É por essas e outras que hoje você está dizendo para Deus: eu estou na porta da tenda porque eu já me quebrei demais, eu já fui ferido demais. Então, para manter a minha casa de pé, eu fico na porta da tenda, mas a minha casa não vai parar. Eu vim liberar para quem recebe, eu vim liberar para quem acredita. Eric, quem é Abraão? Abraão está dizendo: eu sou carvalho, eu já sofri demais, passei pelo vento, o vento não me derrubou, passei pela luta, a luta não me derrubou. E o que é o carvalho? O carvalho, quanto mais vento, mais resistente, quanto mais tempestade, mais forte. Então eu estou pregando para homens posicionado, que é igual carvalho. Quanto mais pancada sofre, mais forte fica. Quanto mais tempestade, mais resistente. Cadê os homens que vieram adorar aqui hoje? Você balança a mão dele aí, balança a mão dele aí, balança a mão dele aí, e diga: tu é carvalho. Isso, diga: tu é que nem um carvalho. Quanto mais tempestade, mais forte. Quanto mais vento, mais resistente. Então eu vou liberar para alguém: esse vento não te para, essa tempestade não te para, essa guerra não te para. Enquanto tiver alguém posicionado na porta da tenda, essa igreja não vai parar. Remanto Uriacicergia. Desceu um varão aqui no meio desse arraial. Desceu um varão aqui no meio desse arraial. Desceu um varão aqui no meio desse arraial. Delebre a canta prominauá. Desceu um varão aqui no meio desse arraial. Enquanto a gente estiver adorando aqui, há um renovo descendo sobre essa casa. Se coloque de pé dando glória. 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 Isso do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverá o melhor de Deus que está por vir. E terás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperareis, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou do meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou
Levanta a sua mão para o alto aí. Isso. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar, Senhor, essa igreja. Colocar nas tuas mãos a vida desses homens de Deus aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa visitar um por um, quebrar o arco, cortar a lança, queimar os carros no fogo. Ó Deus, que toda ferramenta preparada não venha prevalecer. Que posicionados continuemos, Senhor, porque somos sacerdotes da nossa casa, somos sacerdotes da nossa família. Enquanto a gente permanecer posicionado, é o nosso ofício, Pai. Manteremos a nossa casa de pé. Nos guarda, nos livra, nos ajuda, nos sustenta. Que todo mal caia por terra. Abençoa a vida do pastor Bim, de toda a igreja e sua família. Assim nós entregamos a Ti este culto, em nome de Jesus. E quem acredita, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Samuelzinho. Obrigado, Léo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado, pastorzão. Essa jaqueta é muito bonita, tá? Amém. Ao término do culto eu estou ali fora, tá, irmãos? Amanhã tenho 2 compromissos. Domingo eu já estou indo para Belo Horizonte, então vai ser corrido. Então, se os irmãos puderem passar ali fora, é bom, trouxe os biscoitos amanteigados. Como sempre eu falo, é um propósito pela vida dos meus filhos. Então, vou ficar alguns dias fora, retorno para o Rio de novo, viajo de novo, mas é um propósito pela vida deles. Tá? Custa R$20, você vai abençoar a minha vida e a vida deles, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, amados, e eu tenho certeza que essa palavra invadiu o seu coração. Se nós olharmos para a direita, para a esquerda, se nós olharmos para frente, para trás, nós vamos dizer, é hora de parar. Esses homens não andam, então vamos parar. E aí você vai receber a palavra que eu recebi do Senhor e que complementou com a palavra que caiu aqui, como semente ao meu coração. Eu te chamei para parar, e eu falei, Senhor, eu te chamei para caminhar, para marchar. Não pare. Não pare. Porque, amados, durante ontem e hoje eu recebi dezenas de mensagens dizendo, eu não vou poder estar aí hoje, não vou poder ir, não vai dar para eu chegar. E eu orava e dizia, Senhor, o que eu faço? E eu indo para casa tomar banho agora no finalzinho do dia, eu falei, é hora de parar então, né, Pai? Porque os homens não andam, a gente para. E a resposta veio viva aos meus ouvidos. Eu te chamei para parar, e a palavra hoje veio de encontro ao meu coração. Ele não nos chamou para nos acovardar, independente. E eu falei isso na questão do monte, e eu repito de novo. Independente de quantos vão subir conosco ao monte, nós não vamos parar. Independente de quantos tenham aqui no culto, nós não vamos parar. Talvez você diga assim, mas o propósito é encher a igreja de crente. Não, não é esse o propósito. Mas os homens desta casa, se estiverem aqui e convidar somente mais um, eu garanto para você que não terá espaço aqui. Então, dá para se entender o propósito que Deus tem aos nossos corações. Porque eu tenho certeza, amados, eu fazia isso na minha juventude. Eu, quando ia para o bar, eu chamava um colega, e o colega ia comigo. Eu, quando ia para a resenha, para o baile, né, como era conhecido, já sou, né, um pouquinho velho, então eu chamava e os colegas iam. Por que agora, aquilo que eu encontrei, que restaurou a minha vida,
que me trouxe vida e vida com abundância, por que que agora eu tenho o caminho, a verdade e a vida? Por que que agora eu não vou chamar? Então, quando era para a parada errada, eu chamava. Agora, para a parada certa, eu não chamo? Mas se eu chamar, não vem. Porque Deus só disse para você: ide e pregai. Vai e chama. E o resto, não me interessa. O resto é com o Senhor. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Convida e creia, estarão aqui. E vidas serão alcançadas. Amém? Glória a Deus. Você está comigo aí? É isso. E nós vamos continuar marchando, porque o Senhor tem nos chamado para isso. Chamou homens guerreiros, homens valentes, homens posicionados, homens que não se dobram. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma noite. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores que estão aqui conosco, os nossos convidados. Que Deus abençoe, né, Samuel? Grande Samuel, Deus possa abençoar você, sua família. Você olha para esse garoto assim, você não sabe, ele se posicionou. Quantos anos tu tem, Samuel? 22 anos. Tu olha, não parece, né? E aí ele falou que assim: ei, chega de pecar, chega de ficar tropeçando pela vida, deixa eu casar. O homem casou e pronto. E agora os dois no ministério do Senhor. E vão para cima. Não é isso? É isso aí. Feche teus olhos comigo aí. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite que passamos aqui. Como homens de ação, Pai. Homens que não param. Homens que foram chamados para continuar avançando em Ti, ó Pai. Pois Tu és o general de guerra. Tu és Deus valente, que tem afiado as nossas mãos para a guerra. Deus, nós não vamos parar. Somos provedores, não somente na parte financeira, ó Pai, mas somos também provedores na parte espiritual. Senhor, tome as nossas vidas em Tuas mãos. Tome cada família aqui representada em Tuas mãos, Senhor. Nos ensina cada dia mais e mais, ó Pai, a estarmos na Tua presença, ó Pai, a fazer a Tua vontade, Senhor. E eu declaro, Senhor, no nome santo de Jesus, seremos homens valorosos em Tuas mãos, ó Pai. Ser conosco, nos leve para os nossos lares, ó Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém, Senhor. Estenda as Tuas mãos aí, recebam a bênção nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o povo que aguarda a sua vinda e que juntos nós possamos dizer bem fortes: amém. Ministério da Família, lugar de ser feliz. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.